Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia
voltar. Irmãos, boa noite. Pela graça de Deus, nós estamos reunidos para cultuarmos ao nosso Deus neste domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. Nós temos que lembrar que boas novas, como nós já temos dito aqui constantemente, é o que vai fazer com que a gente esteja com esperança. Essa semana eu tive um imprevisto com um dos meus filhos que pegou dengue. Isso me fez reforçar um pouco a memória e lembrar de algumas coisas que eu já vivi com os meus filhos neste período. Já aconteceu situações de médico, situações de mais urgência, mas para todas essas eu tive que fazer um esforço para lembrar. Porque o que eu lembro quando eu olho para meus filhos são coisas boas. Eu lembro de momentos bons, momentos em que eu tive com eles em passeios, brincando, em lazer ou em casa. Assim também, eu creio que deve ser as nossas vidas nesses dias. Daqui a um tempo, nós vamos lembrar desse período e eu não quero que o nosso pensamento, diferente do que talvez a mídia vai fazer, é ficar lembrando do mal do Covid-19, mas sim do momento que tivemos importante nesse período, onde nós nos disponibilizamos para abençoar vidas também através da internet, onde muitos irmãos e a igreja têm se juntado e unido para transmitir amor e generosidade ao próximo. Que nós possamos lembrar neste período, no futuro deste período, de coisas boas também. Porque eu creio que assim como eu quase não lembro de momentos ruins que a gente viveu com os nossos filhos, assim também vai ser no futuro. Que você possa, neste momento, por mais que sejam difíceis o momento presente, mas ter esperança. Este culto vai ser para abençoar a sua vida, mas principalmente para glorificar ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos juntos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Bom é louvarmos ao Senhor. É um privilégio grande estarmos aqui nessa noite, né? Para juntos adorarmos o Senhor. Vamos ouvir a palavra, né? Vamos cultuar o Senhor, você aí na sua casa. E eu te convido rapidamente a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? De fato, esse é um versículo que nós temos ouvido esses dias, mas eu te convido a refletir nesse versículo, né? Até antes mesmo de nós começarmos esse período de louvor. Às vezes seu coração está ainda aí entristecido, né? Você tem pensado em alguma coisa, né? E tem depositado sua confiança em algo que não seja em Deus, né? A palavra ela nos orienta, que Paulo ele vai dizer, né, que para nós não andarmos ansiosos, mas antes que nós estejamos apresentando diante do Senhor tudo aquilo que aflige o nosso coração. Qual é o motivo que você tem aí hoje para pedir ao Senhor? O que está te afligindo de repente hoje, né, que está até te impedindo de ter uma comunhão verdadeira com o Senhor? Apresenta diante dele, e a paz que excede todo entendimento, é uma paz que o mundo não entende, porque é uma paz que ela não depende das circunstâncias que estão à sua volta. É uma paz que Cristo te dá, uma paz que vem de Deus, que só Ele pode te conhecer, pode te conceder. Então apresente diante do Senhor tudo aquilo, entregue e confie nele. E para finalizar, para nós começarmos aqui o nosso momento de louvor ao Senhor, eu te convido também a abrir lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor,
com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E mais uma vez nós podemos ver aqui, né, ações de graça, né, dando graça. No outro versículo nós vimos ações de graça e aqui dando graças. Então, enchei-vos do Espírito nesse momento, né? Não é o momento de nós ficarmos dispersos, né? Nós sabemos que muitas coisas acontecendo, mas nós primeiro precisamos focar no seguinte, né? Cristo, ele ressuscitou, né? Jesus morreu, ele veio, né? Deus demonstrou o amor dele por nós, e isso é motivo de nós estarmos saltando de alegria, né? Então deposite a sua confiança no Senhor, né? E enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito não é como se fosse pegar um copo, né? E encher esse copo. Não é bem assim. Encher é tomar, que seu pensamento seja tomado pelo Espírito de Deus, que as suas atitudes de ações de graça, né? Essa graça é quando você rende graça, é você confiar em Deus de fato, você entender que tudo que você tem, que tudo que você é, tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem de Deus, né? É graça de Deus. E as ações de graça são isso, é termos atitude que refletem, que manifestam essa confiança no Senhor. Então eu te convido aí para tirar do seu coração toda a ansiedade e se encher do Espírito Santo dessa forma, né? Louvando com hinos, com cânticos espirituais. Vai para o seu quarto, ora para outro cômodo da sua casa. De repente, nesse momento você não está tendo muita privacidade, mas como eu havia dito antes, essa paz de Deus, ela não depende das circunstâncias, né? Comece a experimentar agora a paz de Deus, amém? E eu te convido a orar antes de nós começarmos esse momento de louvor, amém? Deus, nós engrandecemos o Teu nome, Pai, adoramos o Senhor pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, que vem de encontro à nossa vida, à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso corpo, Senhor. Eu Te adoro, Senhor, e peço ao Senhor, Pai, que nos ensine a cada dia a confiar somente em Ti, em todas as circunstâncias, nas circunstâncias boas, nas ruins. Pai, que a nossa confiança seja no Senhor, Deus, no que o Senhor fez por nós, Deus, na obra de salvação, no Teu amor por nós, Pai. Sabemos que somos indignos, Pai, não merecemos, Pai. Sabemos que é por causa da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, Pai, que hoje podemos estar aqui nesse momento, Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que todos os meus irmãos, Pai, que estão em suas casas, todos os servos do Senhor, Pai, que o Senhor os alcance nesse momento, Pai, e que nós venhamos a cada dia buscar estar cheios do Senhor, ocupar nossa mente, estar repletos do Senhor, Pai, em todo momento, com ações de graça, Pai, para o louvor do Teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos começar, vamos adorar o Senhor, amém? Se
Vamos declarar que Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o início, Ele é o fim. Amém? Ele é o Deus de toda glória. Ele é um Rei eternamente. E hoje é um dia especial, né? Comemora-se hoje, né? A ressurreição de Cristo. Então isso é motivo de grande alegria. Vamos declarar com alegria, né, que o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega. Amém? Não há outro como o nosso Deus. Não há outro.
noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família e a sua casa. Amém? Eu queria te convidar a esse momento a refletir um pouco na palavra de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo tempos de turbulência, tempos que nós ficamos ansiosos, né? E eu queria que você, nesse momento, tentasse se desligar do que está à sua volta. E que você, se possível, se levante com a sua família, que você dê as mãos aos seus familiares, às crianças. E eu queria orar pela sua vida. Antes disso, eu queria ler uma palavra para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. A mensagem entra no livro de Salmos, capítulo 46. Posteriormente, eu te incentivo a você pegar esse capítulo e ler todo ele. Eu tenho certeza que vai trazer uma paz no seu coração. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem e a sua fúria os montes estremeçam. O verso 10 é algo rico aos nossos corações. Acompanhem comigo. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis. Muitos de nós ansiosos, temerosos. Nós olhamos a circunstância do nosso país e do mundo e não sabemos o que vai acontecer. Os dias parecem ruir aos nossos pés. A gente não tem a certeza do amanhã. Mas a palavra de Deus vem trazer para nós justamente isso. O salmista aqui traz para nós que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Mesmo que o mundo se acabe, que os mares, na sua fúria, corrompam os montes. Mas o verso 10 traz para nós que para nós nos aquietarmos, para nós acalmarmos o nosso coração e que Deus é exaltado entre as nações, que Ele é o Deus Todo-Poderoso que acalma e que tem o controle sobre tudo. Eu não sei como está o seu coração essa noite, como está o seu coração nesses dias e nem como está a sua família. Nós vivemos ansiosos pela circunstância da economia e muitas vezes por
medo de não saber onde isso tudo vai dar. Mas eu quero essa noite trazer a palavra de Deus, uma mensagem de paz. Como a nossa irmã Márcia introduziu aqui no início do nosso culto, uma paz que excede todo entendimento. Nós não temos condições de imaginar como vai ser amanhã, mas o nosso papel hoje é descansar no Deus Todo-Poderoso. É descansar no Deus que traz essa paz ao nosso coração. É descansar nesse Deus independente das circunstâncias, de como ela nos rodeia, mas é ter a certeza de que Deus tem o controle e guarda a sua igreja. E eu quero te incentivar a todos os dias a orar por essa causa, a pedir a Deus essa paz, a pedir a Deus que controle a nossa ansiedade, pedir a Deus que acalme o nosso coração e ter a esperança e ter a certeza de que tudo isso é passageiro e que Ele tem o controle de todas as coisas. Mais uma vez, se você ainda não fez, eu quero te pedir que, se possível, dê as mãos aos seus familiares que estão com você, que, se possível, fique de pé, incentive os seus filhos, os netos, os sobrinhos que estão aí com vocês, a orarem também e a pedir a Deus para acalmar o nosso coração. E que a paz que excede todo entendimento, como nós falamos anteriormente, ela possa abundar dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça, Pai. E nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Acalma, Senhor, o nosso coração, acalma, Senhor, a nossa mente. Tira de nós toda ansiedade. Abençoa, Senhor, essa família que nos escuta nesse momento, a todas as vidas que são alcançadas pela internet, através da Tua Palavra, que nós possamos descansar em Ti. E te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo nos convença a cada manhã que nós somos totalmente dependentes de Ti. Abençoa, Senhor, de forma grandiosa a todas as vidas, a todas as famílias que sofrem com essa epidemia, a todos aqueles que perderam entes queridos, que choram pelo luto. Que o Teu Espírito Santo possa confortar o coração deles. Que a paz que o nosso coração precisa só pode ser a paz que vem de Ti. O mundo não pode nos oferecer essa paz, mas que somente o Teu Espírito Santo coloca isso em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, acalma, Senhor, o coração da Tua igreja. Aviva-nos, Senhor, a sermos cada vez mais confiantes e esperançosos somente em Ti. A nossa esperança não está em solução humana, a nossa esperança não está em governo, não está em instituições e nem em autoridades. A nossa esperança está no sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. Porque Ele Tu nos garantiu a vida eterna, Ele Tu nos garantiu a salvação. E somente nele temos a certeza de ter dias melhores. Abençoa, Senhor, a cada família essa noite. Abençoa, Senhor, a cada vida. E que o Senhor possa tirar dos nossos corações toda ansiedade. Aviva, Senhor, as nossas vidas de esperança. É o que nós te pedimos essa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós estamos felizes, apesar de todas as circunstâncias, porque hoje é o domingo da ressurreição de Cristo. Nós celebramos hoje a Páscoa. E é sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite, neste quarto domingo de culto somente através da internet. E eu gostaria que os irmãos tivessem esse momento
conosco de adoração, de comunhão, de intimidade com Deus. Nós sempre falamos e compartilhamos aqui na igreja que Deus, diferente de todos os outros falsos deuses que há por aí, Deus fala conosco. A diferença, nós estamos realizando um culto para Deus e no meio deste culto nós temos a oportunidade de abrir as Sagradas Escrituras e ser ministrados pelo Espírito Santo do Senhor sobre aquilo que está na Palavra de Deus em nossas vidas. E hoje, no domingo da ressurreição, eu quero falar sobre a Páscoa. E eu gostaria que cada irmão, aí na sua casa, da forma que estiver, seja reunido, seja sozinho, seja no celular, no tablet, PC, computador, televisão, enfim, que você possa ter este momento de atenção desligado das muitas distrações que, infelizmente, a internet e as coisas do dia a dia têm a capacidade de nos envolver. Uma coisa que a gente precisa, e eu vou dar uma pequena introdução para falar sobre isso, é lembrar que a Páscoa não foi a invenção de um homem. A Páscoa não foi o capricho de Moisés, nem a sua criatividade. Pelo contrário, nós sabemos que a Páscoa é uma festa que Deus deu ao seu povo e, consequentemente, a nós. Quando a gente olha e estuda sobre isso, nós ficamos impressionados como que tudo ligou, apesar de tamanha distância entre o povo hebreu no Egito e a vinda e vida de Jesus Cristo. Porém, tudo estava ligado, tudo tinha um propósito. E o propósito desta mensagem de Páscoa é abençoar hoje a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Todos nós crescemos, a grande maioria, podemos assim dizer, com um entendimento, uma compreensão estranha sobre o que era Páscoa. Porque dificilmente a gente consegue entender sobre Jesus, sobre morte, sobre ressurreição, porque era tudo muito confuso. Tudo era misturado com coelhos, com chocolate, com alegrias, com as festas estranhas. E agora nós chegamos com essa mensagem falando que não, a Páscoa não é sobre um coelho, a Páscoa não é sobre chocolate, não é sobre comércio, mas a Páscoa, sim, é sobre Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Se a gente perguntar para algumas crianças hoje, é possível que crianças saibam responder sobre a Páscoa até melhor que nós, porque graças a Deus elas estão sendo instruídas de forma certa pela palavra de Deus. Agora, nós infelizmente crescemos com uma mensagem distorcida, o que faz com que nós, principalmente nós, os cristãos, tenhamos que parar um momento para estudar, para aprender sobre isso, e aí sim, crer corretamente no que é a festa, por que Deus deu-nos essa festa, e aí glorificar ao Senhor. Sexta-feira foi um dia de tristeza, foi um dia de choro, foi um dia de lágrimas, Afinal, muitos dos discípulos ficaram decepcionados porque numa sexta-feira Jesus havia sido morto. Porém, hoje é o domingo. Hoje o domingo é o dia de festa, é um dia de alegria, de regozijo, é um dia onde nós celebramos o Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e eu quero que você creia nisso, porque Ele sim venceu a morte. E quando a gente fala de morte, e morte num momento como esse é um pouco complicado, algumas pessoas ficam um pouco assim, com desconforto, sem lugar, porque nós estamos vendo aí muitas mortes por conta da pandemia. Porém, irmãos, nós devemos lembrar que a Páscoa fala sobre isso. A Páscoa, sim, ela fala de libertação, ela fala de purificação, ela fala de vida, mas ela também fala de morte. E nós precisamos lembrar que a morte sim, a morte é poderosa. A morte faz com que seres, seja racionais ou seres irracionais, fujam dela, seja por instinto ou por medo mesmo. Nós evitamos qualquer coisa que pode nos levar à morte de forma bem escancarada.
né? Afinal, ninguém tenta atravessar um rio, né, andando, porque com certeza vai morrer afogado, né? A gente não anda no meio da rua porque nós temos medo de ser atropelados. A gente até come muita coisa por aí. Porém, se a gente souber que aquela comida está correndo algum risco de estar contaminada com algum veneno, com certeza a gente não vai comer. Por quê? Porque nós tememos a morte. Quando a gente olha para a morte na Bíblia, nós lembramos a primeira morte que aconteceu. E eu não estou falando de uma morte física, mas uma morte espiritual. Adão e Eva estavam no paraíso, estavam em plenitude de comunhão com Deus. Não havia pecado, não havia mal, não havia morte. Porém, eles pecaram. E uma frase que Deus havia dito para eles, que no dia em que eles pecarem, certamente eles iriam morrer, talvez tenha sido confuso, porque eles não conheciam a morte, igual nós conhecemos a morte, né? Talvez com o conhecimento que eles tinham, um conhecimento talvez até sobrenatural, porque quando a gente olha para o homem Adão, Deus deu a ele capacidades de administrar, de dar nomes, de ser criativo, porém ele nunca tinha experimentado a morte. E o que acontece com aquele homem, mesmo dotado de conhecimento e inteligência, é que ele peca e ele morre. E isso acontece muitas das vezes hoje com a gente, né? A gente conhece o pecado. E muitas das vezes a gente sabe que o resultado do pecado é a morte, e ainda assim a gente fica flertando com este pecado, com a morte. Porém, como eu disse anteriormente, nós temos medo da morte. Lá em Romanos 6, 23, Paulo diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós formos para o capítulo 6 e ler todo o capítulo 6 de Romanos, a gente vai ver que ele pode ser dividido em dois temas. Do versículo 1 até o versículo 14, vai tratar da nossa ressurreição com Cristo. Porém, do versículo 15 até o 23, vai tratar da nossa escravatura de Deus. E ali, claramente, Paulo está nos dizendo que trata também sobre dois senhores. Lá em Romanos 6,16, diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós não podemos servir dois senhores. Não podemos deixar de servir a um deles e achar que não teremos senhores nenhum. Paulo está sendo radical. Paulo está mostrando o seguinte: olha, ninguém consegue ser autônomo. Ninguém consegue falar assim: eu não tenho senhor nenhum. Ou você vive com um, ou vive com o outro. A questão é para nós sabermos escolher a quem nós queremos e devemos seguir e servir. Os resultados que a gente vai ver aqui nesses versos vai apontar para qualquer uma dessas escolhas. Se nós somos servos do pecado, nós teremos como resultado a morte. Agora, se nós escolhemos servir a Deus, o resultado é o que está lá em Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Essa primeira parte, aonde eu dei aqui uma pequena introdução, eu queria te convidar neste momento, que é um momento, eu acho que é bem propício. Muitos confiam ou confiavam em carros e cavaleiros, né? Estou fazendo aqui uma alusão a Jeremias 17, onde ele fala sobre o homem confiar no homem, confiar na força do seu braço. O que nós estamos vendo hoje, nesses dias, é que muitas pessoas confiavam no poder,
no dinheiro, na saúde, na sua riqueza. Porém, vem um vírus, um pequeno vírus, e está derrubando até nações. A gente sabe que é um momento de refletir. E este momento de reflexão, eu quero que você reflita. Como está a sua vida com Cristo e como seria a sua vida sem Cristo? Se de repente você ainda é uma pessoa que não tem Cristo em seu coração, você não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor, eu gostaria que você também fizesse essa reflexão, essa pequena reflexão. A pergunta para cada um de nós: vale a pena viver sendo escravos do pecado? Vale a pena viver uma vida longe de Deus? Se Jesus voltar agora, você está preparado para se encontrar com Ele? Jesus pode voltar hoje, seja para todos nós, com toda a sua glória, ou pode voltar para você. Se hoje nós partirmos da vida para a morte, como está o seu coração? Você está preparado para se encontrar com o seu Deus? Você está preparado para viver uma vida na eternidade com o Senhor? Ou não? Isso nunca foi interessante na sua vida. É sobre isso que eu gostaria que você refletisse nesta noite. Nós vamos falar sobre Páscoa. E quando a gente estudar aqui sobre Páscoa, o que nós vamos entender, o que nós iremos ver? Que se nós morrermos e estivermos na condenação, essa condenação foi justa. Justa porque nós olhamos para este mundo e nós, quando vimos alguma injustiça, algum homicídio, algum crime, por mais hediondo que seja, nós queremos a condenação daquela pessoa. E dependendo do crime, a gente quer até mesmo a execução. E agora nós estamos falando sobre uma morte que aconteceu no mundo. Há 2000 anos atrás, o ser mais sublime, mais santo, mais poderoso, mais humilde, mais belo, caminhou aqui nessa terra. Ele era o Filho de Deus, santo, um homem acima de todos os homens. Este ser santo morreu naquela cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos uma condenação. A graça de Deus foi essa. Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele pagou um preço em nosso lugar. E quando a gente lê Isaías diz assim no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É este ser sublime que andou conosco. Percebe? Sem ele, eu e você, nós estamos perdidos. Ele poderia nos condenar a todos nós, mas ele nos chama com amor, nos chama com misericórdia, nos chama com perdão. Ele é o único que pode perdoar pecados e ele nos chama para perdoar pecados. Que hoje, eu, você, nós venhamos para Jesus, que nós nos arrependamos de nossos pecados, porque Jesus está disponível hoje para a sua vida. Eu quero falar um pouco então sobre este Jesus, sobre esta Páscoa. Primeiro, irmãos, o que não é Páscoa, né? A gente deve sempre lembrar, chocolate e coelho não é. Amém? A gente pode até ter uma simbologia hoje forçada sobre isso, né? Que o comércio usa, trazendo uma associação de alegria com chocolate, com prazer, né? E blá blá blá, mas isso é sincretismo, isso não é evangelho. Da mesma forma que na igreja evangélica a gente vê muitas práticas, né? A gente tem aquela ideia de colocar água em cima de uma TV de LED, isso também não é evangelho, né? Colocar vassoura ungida para varrer um mal da sua casa, isso também não é evangelho. Campanhas, pulseirinhas,
enfim, Papai Noel, Coelho da Páscoa, nada disso é evangelho. Se você tinha dúvidas sobre essas práticas na igreja, elas não são bíblicas e nem muito menos saudáveis. Agora, o que é a Páscoa? Em vez de coelho e chocolate, chocolate e coelho, a Páscoa, na verdade, é sobre cruz e cordeiro. Lá em Êxodo 12, se você abrir a sua Bíblia, no versículo 26 e 28, nós lemos aquilo que eu disse lá no início, que não foi obra de Moisés, não foi uma inspiração do homem, mas o próprio Deus que deu esta festa, essa celebração da Páscoa. Olha o que está escrito. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Olha aí a oportunidade para você. Quando seus filhos perguntarem o que é Páscoa, você pode ensiná-lo. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que toda a celebração da Páscoa, que é realizada até hoje pelos judeus, é em memória ao que Deus deu a Arão, a Moisés, para que se celebrasse, quando eles tiveram que sair às pressas. E ali tinham um jantar. Naquele jantar de Páscoa, naquela celebração de Páscoa, naquela ceia de Páscoa, tem vários elementos, nós já falamos sobre isso aqui na igreja, nós já ensinamos sobre os elementos. Você pode pesquisar sobre cada elemento, o que cada um representava. E desde como se celebrava a Páscoa, tudo isso teve um propósito. Atualmente, essa Páscoa também é celebrada no mês de abril pelos judeus e muitos no mundo inteiro estão celebrando neste período a Páscoa do Senhor. Porém, é diferente da nossa Páscoa. Nós não somos israelitas, nós não temos este costume como é da cultura. E nós vamos entender o porquê. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 14, está escrito assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Estamos falando de Jesus. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, o havendo dado graças, disse, tomai e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus, ele cita na Páscoa e fala sobre a Páscoa, que ele sempre desejou ter aquele momento com seus discípulos. Para o nosso entendimento é que a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Nós celebramos a ceia aqui na igreja uma vez por mês em memória a este ato de Jesus. Com o pão e com o vinho, simbolizando tanto o seu corpo como também o seu sangue. A Bíblia deixa claro para cada um de nós que assim é a Páscoa. Ou seja, o que é a Páscoa? É uma provisão, é uma cobertura, é uma passagem por cima. Páscoa, que no original é pissa, ele significa passagem. E como eu disse agora há pouco, Adão e Eva estavam ali no Éden e
Ali Deus realiza a primeira passagem, a primeira Páscoa. O que Deus fez naquele momento? Quando Adão e Eva pecaram, conforme nós lemos em Romanos 6, o salário do pecado é a morte, entrou no mundo as dificuldades, entrou no mundo as doenças, entrou no mundo a confusão, entrou no mundo a morte. Como a morte entrou no mundo, e junto com ela as dificuldades, as doenças e muitas confusões, o que o homem precisava então naquele momento? O que Adão e Eva tentaram naquele momento? Tentaram, é claro, criar para si uma cobertura. A Bíblia diz que eles, com folhas de figueira, tentaram ali se vestir. E isso é o quê? Isso é semelhante ao sincretismo que vemos hoje na igreja. A religiosidade que o homem tem. Ou seja, foi necessário Deus sacrificar um animal e fazer vestes para eles. O que nós vimos aqui? A providência de Deus. Deus passando por cima, Deus cobrindo o homem. Isso ocorre hoje, quando nós tentamos nos cobrir, a gente até consegue diante dos homens, mas diante de Deus não. Quando a gente olha o local onde essa história acontece, foi no Egito, ou seja, e depois de 400 anos de escravidão, a última praga que Deus manda sobre toda aquela nação é a morte de todos os primogênitos. Mas aqueles que crescem na ordem que Deus deu, crescem na ordem que Deus deu, e passasse ali o sangue do cordeiro ali nos umbrais da porta, o anjo da morte, passando sobre o Egito, passaria por cima. Havia uma providência, havia uma proteção sobre aquelas casas, aquelas famílias. O que a gente entende sobre isso, olhando agora para as nossas vidas, sem entrar muito no detalhe da vida dos hebreus lá no Egito, sobre o porquê das pragas, como foi essa praga. O fato é que todos os primogênitos morreram, de animais, pessoas, aqueles que não tinham nas portas a marca dos umbrais, o sangue do cordeiro, houve morte. E a Bíblia diz que nunca se ouve tanto choro e pranto, porque todos estavam chorando, toda casa tinha um primogênito. Ninguém podia sair para consolar ninguém, porque todos estavam sofrendo naquele momento. João diz lá em capítulo 1, versículo 29, que João Batista, ao olhar para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a gente percebe com isso, irmãos? Jesus tira o pecado do mundo, mas como que ele fez isso? Ele fez isso morrendo. Os primogênitos do povo hebreu no Egito, nenhum morreu, porque eles estavam com a proteção, a passagem, a Páscoa de Deus. Eles creram e colocaram nos umbrais da porta o sangue. Mas agora nós temos, pela primeira vez, um hebreu, judeu, morto. E foi logo Jesus. E por que Jesus morreu? Por aquilo que nós estamos falando desde o princípio. Por causa do salário do pecado. Pecado de quem? Meu, seu. Pecado de todos nós. O que nós comemoramos na Páscoa? O que nós podemos celebrar então nessa Páscoa? Primeiro conhecendo a história, primeiro entendendo o que é a Páscoa. Depois vendo o agir de Deus, a graça de Deus e por que Ele nos conta o que é a Páscoa. A Páscoa nos mostra que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que teve ali o seu sangue derramado naquela cruz, e por causa daquele sangue derramado, passa
para as nossas vidas, a passagem que vem sobre as nossas vidas é de graça e é de misericórdia. E por que Ele morreu? Para que eu, para que você tenhamos morada eterna com Ele. Para que eu, para que você, para que nós tenhamos a oportunidade de desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus. O que nós podemos ensinar hoje aos nossos filhos? O que realmente é a Páscoa do Senhor, o que realmente é a palavra de Deus, que é a comunhão que nós temos com Deus, por causa da libertação que o Senhor nos deu de todo o pecado. Nós éramos escravos do pecado e agora nós somos livres por causa de Cristo. Ovo e chocolate, ou chocolate. Se alguém quiser me dar um chocolate, eu aceito. Todos nós gostamos de chocolate. Mas isso não é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é Jesus Cristo e é nós desfrutarmos desse Deus santo e maravilhoso. O que nós conseguimos ver com isso? Primeiro, que Deus é um Deus pródigo, é um Deus que esbanja graça, é um Deus que esbanja amor, é um Deus que esbanja misericórdia, é um Deus que poderia vir e acabar com toda a humanidade. Porém, Ele preferiu moer, matar o seu próprio filho, por causa do pecado que estava nele. O nosso pecado, Jesus tomou sobre si naquela cruz. Se isso não for motivo para você olhar para Deus com um olhar de amor, que Deus possa tocar e transformar o seu coração. Ele fez isso por graça, Ele fez isso por misericórdia, Ele fez isso para salvar a sua vida. Deus é um Deus que está perto. Agora, se você está longe, venha para Jesus, venha hoje para Jesus, porque neste momento de isolamento, onde nós estamos aqui há um mês sem culto presencial, com todos os irmãos, isso tudo tem nos dado a oportunidade de refletir sobre a importância que temos na comunhão uns com os outros. Isso tem nos dado a oportunidade também de viver com menos recursos, talvez pensando mais à frente sobre algumas questões que a gente esbanjava talvez em dinheiro. Tem nos dado a oportunidade de refletir o relacionamento que nós temos com os nossos cônjuges, também com os nossos filhos, como é a rotina das nossas casas. Muitos estão tendo essa oportunidade neste momento. Eu não vou falar que por você estar em Cristo, você está livre de ser infectado com essa epidemia. Eu não posso falar isso. Mas uma coisa eu posso falar, que estar longe de Deus é a pior decisão que você pode fazer na sua vida. Que o teu coração possa se voltar para Cristo, porque Ele está vivo. O motivo de nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus com a sua vida, é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele ressuscitou. Afinal, Jesus é a nossa Páscoa. Na sexta-feira da Paixão, nós lembramos de tristeza, de angústia, é choro, é decepção, é como ficaram aqueles discípulos. Porém, no domingo não, o domingo é o domingo da ressurreição. O domingo tem alegria, tem regozijo e celebração. Afinal, como nós já lemos por aí, a cruz está vazia, a tumba também, o trono não. Jesus é o Rei dos Reis e Ele está vivo. Que Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser, Senhor amado,
irmão, minha irmã, eu gostaria de orar pela sua vida agora, para você que tem ofertado na igreja, para você que tem entendido a necessidade de, embora não estejamos nos reunindo pessoalmente, mas que entendeu a necessidade da igreja de manter as portas abertas, né? E, além de tudo, você entende que é Deus quem sustenta a sua igreja, é Deus quem sustenta a sua casa, é Deus quem sustenta a sua família, e que o pão de cada dia nunca nos falta pela graça de Deus. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa casa, com a nossa saúde financeira e com o alimento da nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso sustento diariamente. O Senhor é quem tem sustentado a sua igreja. E, acima de tudo, nós entendemos pela tua palavra que é Cristo quem edifica a sua igreja. Abençoa, Senhor, a cada família essa noite, a cada vida que nos escuta. Guarde-nos, Senhor, e nunca nos deixe faltar o pão de cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Vaso novo. Glória a Deus. Foi uma noite abençoada, onde nós tivemos aqui momentos de oração, de louvor, palavra de Deus. O meu desejo é que a sua semana seja uma bênção, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor alcance a tua casa, toda a sua família, que haja cura, que haja transformação, salvação, tudo conforme a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a sua palavra jamais volta vazia. E que assim seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Após a bênção apostólica, nós vamos dar um aviso aí no vídeo, referente à nossa Santa Ceia. Então espere até o final, veja o aviso e vamos juntos continuar nessa semana orando, pedindo a bênção de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, abençoe a família deste meu irmão, desta minha irmã. Ó Deus, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um deles. Se alguém confessou a necessidade de vir para Jesus e não entende um pouco como isso acontece, Senhor, abençoe o coração dessa pessoa. Mostre para ela que o Senhor está presente, que o Senhor está na vida dela. Eu oro abençoando a vida dela neste momento. E se porventura você fez essa confissão, nos procure. Nós queremos te ajudar, nós queremos te ensinar sobre isso. O que é viver uma vida com o Senhor. Deus abençoe vocês e que a graça e o amor de Deus seja com a vida de cada um.